de número. É bem verdade que Deus começou a primeira página do manual profético no jardim. Por que no jardim? Porque quando a gente vai ler Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, é bem verdade que Deus ele disse que nasceria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse manual, ele demorou para ser escrito muito tempo, mas ele foi utilizado no tempo certo, porque havia um manual acerca do Messias, que contém algumas profecias messiânicas, e quando a gente pode notar, nós também vejamos que essa profecia apontava para Cristo, né? Um dos profetas maiores, conhecido como Isaías, como os irmãos já sabem, e até os ouvintes da palavra de Deus já ouviram falar sobre esse profeta, foi o que mais escreveu as profecias messiânicas acerca do Messias ou Cristo. Mas interessante é que Jesus, ele veio na terra, mas começou a exercer o seu ministério com 30 anos de idade. Podemos ver um dos atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ver um episódio a qual o próprio Pilatos, quando estava diante dele, notava que ele afirmou que ele é justo. Entendemos com isso que um dos atributos de Deus, chamado justiça, estava na pessoa de Jesus, assim como o próprio Pilatos, sendo autoridade naquela época, a qual o Império Romano dominava, ele sabia que Cristo era justo. Antes da ressurreição, Jesus passou por alguns estágios difíceis da sua vida. O primeiro estágio é o qual a Bíblia nos revela, que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 4, a qual a Bíblia nos diz que Jesus, ele foi tentado. E esse foi o primeiro estágio de Jesus para exercer o seu ministério aqui na terra. É interessante é que Deus não ia permitir Jesus exercer o seu ministério de todo jeito. Primeiro Deus permitiu ele ser tentado, ele ser levado para o deserto, para que depois ele viesse obter experiência, para depois ele agora exercer o seu ministério do Messias prometido. Quantos dizem amém? Amém. O segundo estágio a ser citado foi no Getsêmanes, a qual está escrito em Mateus capítulo de número 26. Foi lá que Jesus, ele fez a oração que dizia: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. É interessante que, em primeiro lugar, é importante saber que muitas das vezes o cálice nas Escrituras, ele está falando de uma forma no sentido figurado. Nesse sentido, tomar um cálice significa suportar completamente certa experiência, seja ela favorável ou desfavorável. Dessa forma, o cálice pode representar, por exemplo, tanto a ideia de salvação e bênção, como de juízo e também de condenação. Por isto, frequentemente nos textos bíblicos, o cálice se refere à ira de Deus. Isso está escrito lá em Salmos de número 75, o verso 8, Isaías 51, versículo 17 ao 22, Jeremias capítulo 25, versículo 15 ao 16. Em Apocalipse 15, também é falado sobre o derramamento final do cálice da ira de Deus. Ao dizer, Pai, se possível for,
afasta de mim este cálice. Notamos que Jesus demonstrou estar apavorado com a terrível experiência iminente a qual se submeteria. Diferentemente do que alguns pensam. Alguns têm umas crenças equivocadas que interpretam como se Jesus estivesse com medo da crucificação e não queria passar pela crucificação. Apesar que a crucificação era a forma mais terrível de morte daquela época. Mas quando Jesus estava dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava com medo dos açoites, ele não estava com medo de ser crucificado, mas ele sabia que aquele cálice ali representava todo o peso da ira divina que Jesus teria que suportar. E o que deixava Jesus horrorizado era ter de passar por aquela experiência, de ter de suportar todo o peso da ira de Deus. Pois a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, que aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. Consequentemente, o caráter santo e justo de Deus exige o castigo pela iniquidade. A Bíblia diz que Deus é tão puro que os seus olhos não suportam ver o mal. Isso aí está escrito no livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 12. Dessa forma, Jesus teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente abandonado da presença do Pai. Era por causa desta motivação a qual Jesus ele estava horrorizado ali no Monte das Oliveiras. É tanto que Jesus sabia que o peso de suportar a ira divina iria fazer com que ele ficasse afastado da presença do Pai. É tanto que a gente nota que no momento da crucificação ele bradou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que em outras palavras dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E aí nós entendemos que Jesus, ele estava com a ausência da presença do Pai. Mas foram citados dois estágios difíceis a qual Cristo passou. E o terceiro estágio difícil a qual o Cristo passou foi agora o estágio mais difícil da vida dele. E o terceiro estágio a qual ele passou foi o estágio na qual ele foi crucificado. E naquele momento havia mortes terríveis daquela época, pois ali o Império Romano, eles tinham a mania e costume de julgar as pessoas que cometiam alguns crimes naquela época. E uma das sentenças do Império Romano era de matar uma pessoa decapitada. Outra sentença era que algumas pessoas eram lançadas no fogo e eram queimadas vivas. Mas só que nenhuma dessas sentenças não se comparava à morte de crucificação. A morte de crucificação, irmãos, era uma morte tão terrível que naquela época havia pessoas que só no momento de serem açoitadas eram mortas. Elas não conseguiam nem ter fôlego de vida para conseguir levar a cruz. Mas Jesus, ele foi ali resistente, mesmo ele vindo sem formosura e sem boa aparência, ele resistiu olhando para mim, para você, e dizendo assim: vai ser necessário eu suportar os açoites para eu ser levado, para ser crucificado, para que o meu sangue venha dar direito àquele que não tem direito, que o meu sangue venha purificar aquele que está sujo, que o meu sangue venha limpar aqueles que estão vivendo em suas vidas pecaminosas. Interessante
reinar. Há cristãos que acreditam que Jesus foi crucificado nessa cruz por causa da placa de escárnio que ficava próxima a ela, que estava escrito em latim grego, que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Há também outro tipo de cruz que tinha sua viga vertical por cima da horizontal, formando um P. Essa cruz era conhecida como a cruz comissa. Há também outra cruz que tinha uma estaca única, e essa cruz era chamada de cruz simples. Mas há também a quarta cruz que vai ser citada. Ela era uma cruz que era em forma de X, e essa cruz era chamada de cruz da cruzada, mais conhecida como a cruz de Santo André, porque há pessoas que acreditam que André ele foi crucificado nessa cruz que formava um X. Mas Jesus não teve medo da cruz. Mesmo que o Império Romano romava naquela época, botava o terror, aterrorizava a humanidade, mas Jesus olhou e disse: eu vou ser crucificado, eu vou, porque depois que eu vou ser crucificado, o meu império vai reinar acima do império que bota o terror, acima do império terreno que reina. O meu império vai reinar sobre a terra. Interessante é que havia algumas profecias messiânicas que estavam armazenadas na mente de Jesus. E Jesus, naquele momento de crucificação, passou uma retrospectiva. E a mente de Jesus foi lá em Salmos. A mente de Jesus foi lá em Isaías. A mente de Jesus foi lá nos profetas menores. E estava tudo ali se cumprindo, irmãos. Mas havia uma profecia que faltava para que Jesus, ele dissesse: está pago, está pago. E qual é essa profecia que estava faltando? Eu imagino que Jesus estava ali na cruz e Jesus imaginava: está faltando uma profecia que está escrito lá em Salmos de número 69 e o verso de número 21, que diz que dariam vinagre a ele de beber. E Jesus estava esperando essa profecia. E eu imagino Jesus olhando e dizendo: eu não posso morrer agora. Eu não posso, porque tem algo que está em falta. E quando esse algo se concretizar, vai ser o momento que eu vou render meu espírito, e ali o tempo da graça vai reinar sobre o tempo da lei. E naquele momento ele esperou, porque estava tudo armazenado na sua mente. E no momento que deram vinagre a ele se lembrou do que estava armazenado. Se passou uma retrospectiva na mente do mestre. E quando deram vinagre a ele disse: agora está concluído. Agora posso entregar meu espírito. Agora eu posso entregar o que é meu para dar vida àqueles que necessitam de vida. E no momento que deram vinagre, ele olhou, levantou a cabeça e disse assim: tetelestai. Sabe o que estava acontecendo? É que ele disse: está faltando uma dívida que Adão deixou lá no jardim, e essa dívida ultrapassou séculos. Aí quando Jesus disse tetelestai, ele estava dizendo: está pago. Ele estava dizendo: está pago, está pago, está pago. Quantos creem que já está pago? Quantos creem que a dívida já foi paga na cruz do Calvário? Em outras palavras, ele estava dizendo: o boleto que o pecado foi deixado no jardim, o boleto que Adão e Eva deixou no jardim, foi pago agora. Tetelestai, está pago o boleto. E naquele momento a terra ficou em luto, irmãos. A terra ficou parada. E eu imagino numa conjectura Deus olhando e dizendo assim: por que a terra está calada? Por que a terra está parada? É agora que eu vou me manifestar, porque o meu filho morreu e rendeu seu espírito. Jesus olhou, e eu acredito na minha conjectura
fora. Que eu vou fazer um movimento geográfico no véu do templo, começando no norte, lá em cima, descendo no sul, rasgando até embaixo, e jogando o véu do templo para a esquerda e para a direita, jogando para o leste e também para o oeste. Interessante é que o véu estava lá, a terra estava lá. O véu olhou depois da morte de crucificação e o véu disse assim: eu vou me rasgar. A terra olhou e disse assim: eu vou tremer, eu vou fazer barulho. O cemitério olhou e disse assim: eu vou abrir a boca e vou botar todos os mortos que estão aqui para fora, para fora, para fora. E ali foi, amados irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve tremor na terra, e ali os mortos que estavam no cemitério, o cemitério abriu a boca, vomitou quem estava morto, e ali ressuscitaram os mortos, e foram vistos na cidade. Senta, senta, senta. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. O cemitério vomitou os mortos para fora, e ali eles foram ressuscitados na Jerusalém, na cidade santa, senta, senta. Quantos crê, quantos crê, quantos crê? Era Jesus dizendo assim: eu morri para dar direito a quem não tinha direito, eu morri para ressuscitar quem morreu comigo, e quem morre comigo tem direito à vida comigo, quem é sepultado comigo tem direito a vivenciar comigo, quem morre comigo vai viver comigo. É isso que Jesus está dizendo. O véu do templo se rasgou. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eita, só quem tinha um acesso de entrar na presença de Deus, onde estava a arca da aliança, era só o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Não vai ser preciso agora derramamento de sangue de animal, nem sacrifício de ovelha, porque o sacrifício vivo foi feito ali na cruz do Calvário por aquele que vive para todo sempre. Enquanto crê que ele está vivo, passando sobre este lugar, levanta a mão e dá um brado de glória, de glória, de glória àquele que vive. Aleluia, Jesus. Tu és grande. Aleluia. Glória a Jesus. E Jesus estava lá. Glória a Jesus. Mas o versículo de número 54 do capítulo 27 diz que o centurião e os que guardavam o corpo de Jesus Aleluia. viram a terra tremer. Aleluia. Souberam que os mortos ressuscitaram. E a Bíblia fala que houve tão grande temor. Eu não sei se você entendeu. A Bíblia não diz que houve temor. A Bíblia fala que houve grande temor. E segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra temor quer dizer medo. A palavra temor quer dizer apavoro. A palavra temor quer dizer medo. Sabe o que Deus estava dizendo? Que foi necessário o céu ele fazer ali um movimento e manifestar um fenômeno natural para movimentar as pedras, para movimentar a matéria-prima, para assustar a terra e a terra credibilizar que Jesus era o Filho de Deus. Glória a Jesus. O centurião, ele só ouvia falar de Jesus. Mas quando a Bíblia diz que ele teve grande temor, e os que estavam com ele tiveram grande temor, Aleluia, Jesus. ele Glória a Deus. aí Deus está dizendo, foi necessário Aleluia, Jesus. eu manifestar um fenômeno natural na superfície da terra Aleluia. Glória a Jesus. para abalar o interior de alguém que estava em dúvida. Aleluia. Grande temor.
a um nível acima, a um nível superior. Não é só temor, é acrescentar a palavra grande. Eles tiveram grande medo. Sabe o que o céu está dizendo? O nível foi maior. Aleluia, aleluia. E o fenômeno natural foi que as pedras se moveram. Aleluia. E quando as pedras se moveram, e eles souberam de tudo que aconteceu, eles declararam verdadeiramente, este era filho de Deus. Eu imagino Deus olhando e dizendo assim, eles só souberam naquele momento porque foi necessário dar um abalo no que é natural, na matéria-prima, mover as pedras. Aleluia, Jesus. Eles não ouviram eu declarar que Jesus é o meu filho no momento que Cristo foi batizado por João Batista. Eles não viram no momento que Pedro, Tiago e João subiram o monte com Jesus. E a Bíblia fala que uma nuvem cobriu aqueles 3 discípulos. E daquela nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. Eles não tiveram essa experiência. Mas o céu olhou para eles e disse assim, eles só ouviram por comentário. A dúvida deles ainda não estão trazendo a conclusão da verdade. Mas para trazer a conclusão da verdade, vai ser necessário eu agora fazer o fenômeno natural do tremor das pedras. Aleluia, glória a Deus. Causar um grande susto no coração deles. Para agora eles credibilizar a verdade que Jesus é meu filho escolhido na face da terra. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, Aleluia. eles acreditaram Oh, glória a Deus. que Jesus era o Cristo, que tudo o que tinham feito com Jesus Aleluia. foi permissão de Deus. Aleluia. Mas o que Deus está dizendo, eu às vezes permito a minha mão causar um fenômeno natural na terra para causar um nível de susto alto no coração de alguém, para que alguém venha credibilizar as minhas verdades. Aleluia. Eu sou a verdade, Glória a eu Deus. sou o caminho, Aleluia. eu sou a vida. Aleluia. E Deus está dizendo, Glória a Jesus. para muitos que estão aqui na terra, voltarem para os meus caminhos e outros se renderem a mim. Aleluia. Vai ser necessário eu fazer como eu fiz ali depois da crucificação. Aleluia, glória a Jesus. Eu provocar um fenômeno natural na face da terra para alguém ir a um nível altíssimo de susto para credibilizar a minha verdade e crer nas minhas palavras. Glória a Jesus. A terra vai credibilizar as minhas palavras. Aleluia. Porque eu vou abalar a estrutura da terra e vou causar um fenômeno natural. Vou falar com os ventos. E os ventos vão rodear em formas de redemoinhos. Os ventos vão passar no mar visitando os navegantes em forma de furacões. Os ventos vão soprar sobre as águas da terra, formando tsunamis. E eu também vou mexer embaixo da terra, nas placas tectônicas. Vou fazer a terra tremer. E a terra vai dizer, isso é a volta do Cristo. Isso é o Cristo alertando a terra e dizendo, terra, 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 alerta-te, porque Deus está dizendo, eu vou causar um fenômeno natural na face da terra para acordar as terras que estão dormindo.
muitas terras estão dormindo. Mas eu, Senhor, quando as terras humanas estavam caladas, eu olhei para as pedras e disse assim: enquanto a matéria-prima dos seres humanos estão em luto, calados por causa da crucificação, aí agora que eu vou fazer a terra tremer, é agora que eu vou fazer as pedras falar. E a Bíblia diz que as pedras se moveram. Sabe o que Deus estava olhando e dizendo? Enquanto a terra está calada, enquanto a terra está de luto, eu vou fazer uma orquestra sinfônica com a matéria-prima, com as pedras, para acordar a terra que está calada. Você crê? Deus está dizendo: enquanto a terra está calada, a terra está morta, a terra está sem vida espiritual, mas eu vou fazer uma orquestra sinfônica com a matéria-prima do chão, com as pedras que estão no chão, para fazer barulho, para acordar a face da terra que está dormindo. Glória a Jesus. Aleluia. E Deus está dizendo: há momento, e o momento é agora, amado ouvinte da palavra de Deus, de vir para Ele. A palavra de Deus fala que quando escutar a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E Deus está falando com essa comunidade: venha para mim. Deus está te chamando, o convite está sendo feito. Mas por Deus conhecer os corações que estão duros como as pedras, Deus está dizendo: assim como eu manifestei o meu poder depois da crucificação do meu filho, eu vou fazer uma orquestra sinfônica com a natureza. Eu vou fazer uma orquestra sinfônica com o mar. Eu vou fazer uma orquestra sinfônica com os oceanos. Eu vou fazer uma orquestra sinfônica com os ventos que sopram sobre os 4 cantos da terra. Eu vou fazer uma orquestra sinfônica com as pedras. Vou mexer nas placas tectônicas. E as placas tectônicas vão ser usadas por mim. Eu vou usar a natureza para falar com o mundo. Eu vou usar a natureza para falar com a humanidade. Humanidade, se prepare. Assim diz o Senhor: eu vou manifestar o meu poder para provocar um fenômeno natural na terra, para acordar quem está dormindo, para acordar quem está fora da minha presença, para acordar quem não está dando crédito à minha palavra. Se prepare, porque quando você vê furacão nas redes sociais, é eu falando para a terra. Quando você vê tsunamis avançando, é eu falando com a terra. Quando você vê noticiários de terremotos, de furacão, eita, de tsunami, de tremores, sou eu falando que a terra através da natureza, sou eu falando que a terra através dos ventos, sou eu falando que a terra através dos furacões, sou eu falando com a terra através das ondas, sou eu falando com a terra, sou eu falando com a terra, sou eu falando com a terra. E quando eu falar com a terra vai dar crédito, a terra vai acordar, a terra vai reviver, a terra vai, se prepare. Eu vou usar o fenômeno natural para acordar a terra que está dormindo. Eu vou entrar nos continentes. Vou falar com os ventos. E os ventos vão se impulsionar para derrubar muitos pássaros de ferro nos ares. Eu vou abalar a terra. Aguarde tremores. Estou voltando. Mas antes do arrebatamento, eu vou usar a natureza para acordar muita gente.
Eita, haverá sinais em muitos cantos da terra. Eita, que eu vou acordar a terra com tremores. Alguém vai saber que sou eu falando com a terra através dos fenômenos naturais. Alguém vai saber que sou eu despertando a terra através dos ventos. Alguém vai ter temor até de chegar perto das praias, porque eu vou provocar algo tão grande nos mares. Como eu vou acordar muita gente na terra. Eu vou dar um abalo na terra para que a terra venha acordar e saiba que eu sou Deus de justiça. Eu estou irado com a terra. O mau cheiro da terra tem subindo as minhas narinas e eu não tenho me agradado do mau cheiro. Estou dizendo para a terra: acorde enquanto é tempo, porque o meu abalo vai causar estrondo na terra. Eu vou fazer muitas autoridades na face da terra perder o controle. Eita, perder a administração, para saber que quem tem o controle na palma da mão sou eu. Quem tem a autoridade sou eu. Quem tem o domínio na mão sou eu. Eu vou permitir o abalo na face da terra. E o abalo vai ser de repente. O abalo vai ser num piscar de olhos. Porque a pandemia passou, mas muitos não quiseram vir para a minha presença. Mas eu tenho o meu caminho na tormenta. E na tormenta eu irei cercar muitos. Irei deixar muitos rebeldes no quadrado, porque muitos querem viver conforme a sua vontade. Mas estou eu alertando esta comunidade e estou dizendo: é tempo de voltar para os meus braços. É tempo de voltar para a minha presença, porque eu estou apressando nos meus ponteiros celestiais a hora certa de dar um abalo na terra. Se prepare. Eu falo com o coração da terra. Eu falo com o núcleo dentro da terra. Eu vou lá onde as chamas, aonde as camadas da terra, eu vou lá. Aonde tem magmas dentro da terra, eu vou lá. Eu entro dentro dos vulcões e os vulcões não me queimam, porque China. Eu vou dar um abalo no continente asiático. Eu vou dar um abalo em muitos lugares da terra, mas nessa terra, Brasil, para eu trazer um avivamento à minha igreja, eu vou dar um grande abalo para que muitos que estão desprezando a minha palavra e não querem voltar para a minha presença, volte. Vamos ficar de pé para a gente orar por essa comunidade. Vamos ficar de pé. A igreja estende as mãos sobre essa comunidade, sobre cada canto, para lá, para cá, sobre os 4 cantos dessa comunidade. Olha assim, estendendo as mãos sobre os 4 cantos dessa comunidade, para que Deus venha quebrar as correntes desta comunidade. Essa comunidade aqui é promessa de Deus. E há muitos anos atrás, houve trabalhos de magia negras feitos aqui nessa comunidade, dizendo que quem iria reinar aqui era espíritos malignos. Mas Deus olhou para essa comunidade e disse: essa comunidade aqui é projeto meu. E ainda que o homem venha dizer que é projeto falido, que é projeto caído, mas eu tenho um plano nesta comunidade. Eu quebrei correntes de
os laços de suicídio. Eu quebrei. Quantos crentes ele quebrou? Abre a boca. Na proporção que a igreja dá glória a ele. Ele diz assim: eu entro quebrando agora. Eu entro desfazendo agora. Eu entro tirando o desejo de se matar da vida de alguém. Eu entro tirando o desejo de suicídio da vida de alguém. Eu tiro o espírito da morte que estava rodeando sobre essas ruas. Mas olha ele dizendo: saia. Olha ele dizendo: saia. Olha ele dizendo: saia. Olha ele dizendo: saia. Olha eu fazendo o espírito da morte pegar a dadash e bater de retirada agora. 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 Na boca da glória a ele. Enquanto tu dá glória aqui, eu entro nos lares. Eu liberto alguém que está aprisionado lá. Eu vou tirar a droga da boca de alguém. Vou tirar a arma de fogo da mão de alguém do tráfico. Vou libertar. E alguém vai usar a minha palavra. A minha palavra. A minha palavra. Alguém vai dizer: será que é ela mesmo? Será que é ele mesmo? Vai botar enquanto a igreja da glória. Eu quebro lá. Eu quebro lá. Eu desfaço lá. Eu quebro lá. Eu desfaço lá. E alguém vai saber o resultado que eu desfiz laços do adversário. Abra a boca que está operando este mover. Abra a boca que tem vidas que estão sendo impactadas, que estão dentro das suas casas. Mas Deus me revela: tem vida dentro das casas que ouviram a palavra e estão chorando, e estão sendo corações quebrantados. Corações estão sendo quebrantados. É Deus já trazendo alguém para perto. É Deus já querendo salvar alguém. É Deus já convencendo alguém de se entregar para ele. Abra a boca, igreja. Abra a boca, igreja. Abra a boca, igreja. A igreja se liga no céu. E tem a igreja na glória. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Não cessa de dar glória, igreja. Não cessa de dar glória, igreja. Porque tem laços de suicídio sendo quebrado. Tem laço dentro dessa residência sendo desfeito. Tem laços caindo por terra. Na autoridade do nome de Jesus. 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 Tem laços sendo quebrado. Tem laços sendo quebrado. Tem laços sendo quebrados aqui nesta comunidade. E você que escutou a palavra, não tenha vergonha. Porque Deus me revela que teve pessoas que escutaram a palavra, estão dentro de casa, mas já choraram ouvindo a palavra. É sinal que o Espírito de Deus está trabalhando e está convencendo alguém ao seu coração ser quebrantado para entregar a vida para ele. Eu te faço convite nesta noite. Eu te faço convite. E as irmãs e irmãos, se estiver perto de uma pessoa não evangélica, ajude aí nessa obra, para que venha para Jesus. Eu faço convite a essa comunidade. Tem pessoas ali ouvindo a palavra. Tem pessoas ali não evangélicas que ouviram a palavra, que pararam ali para escutar a palavra, que foram impactados pela palavra. Mas eu quero saber na noite deste dia, se você quer dar o primeiro passo para Jesus. Estou eu aqui, de onde Jesus me tirou, de muita coisa errada, onde Jesus me libertou do tráfico, ali do crime, onde eu era um 5-7, onde eu vivia armado, onde derramava sangue, mas Jesus me libertou, e hoje eu estou aqui, um instrumento utilizado na mão dele, usando essa palavra, porque eu andava com a arma que dava morte, mas ele tirou a arma que dava morte da minha cintura e colocou a arma que dá vida, da vida, da vida, da vida, da vida, Jesus
vida. Venha para Jesus nessa noite. Venha para Jesus nessa noite. Faz o convite. Amém. Graças a Deus. Nos autoriza nosso dirigente da campanha evangelizadora. Ele nos autoriza aqui reforçar esse convite.